Fala, galera! Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a gente vai fazer mais um Bastidores de Filmes. Vamos falar sobre um filme de 2004, cheio de críticas sociais e humor, que mesmo sendo bem antigo, nunca saiu de moda. As Branquelas. Hoje a gente tá aqui com o Shaw, com o Marlon e com a diretora que fez esse ótimo filme, Keanu Ivory. E para mais um Bastidores de Filmes. Estamos aqui com o Shaw, com o Marlon e com a Keanu. Sejam muito bem-vindos por terem aceitado participar. Muito obrigada por terem vindo. Eu sei que a vida de vocês é muito corrida, então muito obrigada por terem vindo. Antes de eu começar a fazer as perguntas, minha parceira só vai dar um recadinho para os espectadores. Então, galera, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e ativando o sininho das notificações. Não se esqueça de comentar para que o YouTube entenda que você gosta do nosso conteúdo. Nós postamos vídeos 3 vezes na semana, às terças e às sextas. E a gente também já vai começar direto com as perguntas para sem enrolação. Eu queria saber se quando vocês foram fazer o filme, você como a diretora e vocês como protagonistas, acharam que o filme ia pegar uma escala tão grande quanto pegou. Porque o filme virou um clássico. Todo mundo assiste até nos dias de hoje, mesmo depois de décadas, já todo mundo ainda assiste. Eu queria saber se vocês realmente achavam que ia virar isso. Olha, a gente sabia que estava fazendo algo diferente, mas não sabemos que ia virar um clássico. Ainda mais como dois homens pretos atuando com duas mulheres brancas em Hollywood. Realmente ficou algo muito inédito. Teve gente que achou que ia ser um fracasso, mas glória a Deus que deu muito bom, porque não era o tipo de comédia ideal para o tempo. Aí deu graças a Deus muito bom. Realmente, né? O tempo que, tipo assim, pessoas negras não eram bem aceitas, bem vistas na sociedade, ainda mais, né? Em Hollywood. Realmente. Pois é, eu lembro assim que nos primeiros dias de gravação no set tinha muita piadinha interna por ali, porque foi algo diferente. Homens negros atuarem como mulheres brancas, como atores de alta classe, mulheres ricas, né? E assim, não era comum pra época ver homem vestido de mulher, virava todo aquele bafafá ali no set, mas graças a Deus nós conseguimos seguir com o filme e hoje é um sucesso, né? Vocês pensavam que, tipo assim, desde o início, quando você escreveu, tipo assim, vocês que aceitaram atuar, viram o roteiro e tudo mais, vocês pensaram que ia ter esse racismo e essa homofobia por dentro da equipe de vocês e até mesmo das pessoas que estavam assistindo? Sim, a gente tinha certeza que ia acontecer isso. Nós queríamos mostrar o absurdo padrão social. Porque duas mulheres brancas, ricas, tinham tanto privilégio que outras mulheres não têm, de baixa renda ou de outra cor. A gente queria mostrar isso apenas. A gente usou o humor para falar de coisas sérias, como o racismo, a superficialidade, a homofobia. A gente usou tudo isso, esses balões de beleza. Tudo tá ali, só que disfarçado de humor, para que o filme tenha uma melhor diversidade e saia mais icônico. E tipo assim, vocês, assim, como os principais, se eu fosse no lugar de vocês, metade da população não aceitaria gravar esse filme, né? Até porque Sim. se vestir de mulher, pintar de branco e tudo mais, muita gente não aceitaria, mesmo É uma sendo um vergonha. filme e tudo mais. Querendo ou não, é uma vergonha, né? Vira chacota pra todo mundo. Tipo, Principalmente na época, porque era algo, tipo, muito mal visto. tipo assim, não era comum, nossa, ver pessoas negras se vestindo de mulheres, ainda mais pra E tem gravar um muito filme. preconceito hoje em dia. E se Hoje em dia, E se fingir, tipo, de mulher, afinar a voz e tudo mais. E Mudar de cor. Exatamente. E isso é uma coisa que entra muito porque as pessoas antigamente, além do preconceito relacionado ao racismo, elas também eram muito homofóbicas. Às vezes eu penso que até muito mais do que hoje em dia. Então, assim, Sim. isso que vocês fizeram foi um trabalho, no meu ponto de vista, excelente. E até me lembrou uma figura, um conceito da literatura, que é a sátira, que usa o humor para tratar de assuntos críticos, de temas críticos. Então, isso que vocês fizeram foi muito bonito. Sim, a gente queria mostrar isso mesmo, para ver que tinha muito isso antigamente. E hoje ainda tem, mas diminuiu muito. E eu também queria saber de vocês, né, como homens negros que aceitaram ser pintados de brancos, vocês não ficaram com receio por causa da cor de vocês? Por causa, tipo assim, ser pintado de branco é como não aceitar a sua cor, né? Sim. O seu tom de pele, o que muito, não é muito aceito por muita gente, né? Principalmente nos Estados Unidos.
tem o racismo muito mais acentuado. Vocês, tipo assim, pensaram assim, nossa, tô rejeitando a minha cor por fazer esse filme? Não, eu sabia que era um filme, era a arte do cinema. Então eu aceitei, achei até uma experiência boa pro tempo que eu tava aprendendo ainda. Foi que eu fiquei admirada na hora que eu convidei eles. Quando eu falei da proposta, falei o que eles iriam enfrentar, eu já imaginava que ia ocorrer toda essa parte do racismo, porque nós vivemos numa sociedade que ainda não está totalmente pronta para aceitar todo mundo. Então, na hora que eu chamei, eles aceitaram de primeiro. Eu achei que eu ia ter que convencer, já tinha até chamado para as pessoas para caso eles desistissem, mas eu fiquei muito feliz quando eles aceitaram. É porque assim, antigamente até hoje é muito acentuado, né, isso e tudo mais. Então, assim, ter encontrado eles, que já eram artistas bem conhecidos e aceitaram fazer esse filme, é muito incrível e é um mérito grandíssimo de vocês. E principalmente em Hollywood na época, né? Porque o que tinham era atrizes brancas, loiras, de olho claro, e falando, tipo, as patricinhas de Beverly Hills, ou esse tipo de coisa. E tipo, isso que vocês fizeram com essa mensagem, que é muito bonita por trás, e uma coisa muito nova, né, pra época, então. Que leva um grande recado, né? Esse filme leva um grande recado de vocês e pra todo mundo, porque foi conhecido pra todo mundo. Leva um recado de tipo contra o racismo, contra a homofobia. E tipo assim, não só nisso, traz muitas críticas sociais, né? Teve no filme também, no roteiro, que tipo assim, hoje em dia a gente descobriu, né, que no filme até citava a festa de branco do Pitiri, que tá muito em alta, né? Até um documentário sobre... Principalmente hoje em dia, né? Antigamente era antigamente, uma badalada. Porque antigamente era mais escondido e ninguém sabia, mas agora veio à tona todo esse julgamento e tudo mais. E você, como diretora, quis citar também essa crítica social da festa de branco, do leilão lá de mulheres e tudo mais. Podia falar mais sobre isso? Exatamente, é essa questão toda da sátira mesmo, de procurar problemas sociais, causas que é muito comum e disfarçadas em humor. Teve muita coisa que eu percebi que o público que assistiu às vezes deixou passar despercebido, mas, por exemplo, eu escolhi atores negros para poder interpretar o papel, que já era algo, como assim pessoas negras vão ser protagonistas num filme que hoje em dia está tão em alta, né? Sim. E eles podem perceber que todas as famosinhas, as riquinhas, que já vai tratar sobre as elites, né, as classes mais altas, eram brancas, de olhos claros e cabelos loiros, o que já era um padrão. Então eles tinham que, como negros, se pintarem, primeiramente para poder conseguir o cargo na empresa que eles queriam, como policiais, e se fantasiarem como mulheres brancas, loiras, de olhos azuis. Tem outras críticas também envolvendo a questão de, no leilão, mulheres sendo leiloadas, como assim, mulheres se vendendo por conta de dinheiro, e assim, para poder sair só no jantar com um cara rico. E outra coisa, entra também muita visão masculina, principalmente que eles tinham antigamente, de que mulheres eram, tipo, vistas como objeto, muitas vezes usadas, tipo, literalmente como mercadoria, pra prazer do próprio homem. E, querendo ou não, era uma coisa que na época era vista muito como normal, porque é o que eu falei, era uma coisa que já estava completamente difundida na sociedade. Então, para as pessoas era normal. E que citou uma grande crítica, né? Que até não só os homens viam as mulheres como objetos, tanto as mulheres se tratavam, principalmente naquela época, também como objetos. Graças a Deus, agora, atualmente, não é mais tanto assim. Mas naquela época citou uma ótima crítica daquele período. É aquilo, como elas eram vistas como objetos, elas acabaram acreditando realmente que elas eram objetos. Então o filme, ele passa uma mensagem muito importante, principalmente para as mulheres que assistiram ele. Sim, tem uma parte no filme que o Marlon, no caso, né, que era o Marcos, ele até pergunta como assim as mulheres estão se vendendo. E a moça, que era a jornalista, ela fala que, compensa, vai sair no jantar com um cara rico. Gente, se valoriza, você é mulher, você está vendendo, você virou mercadoria. Sim. E como eles interpretaram mulheres, durante o filme eles também perceberam tudo que nós passamos, né? Questão como assédios, sofreram muitos assédios, a parte também de vender sobre mercadoria. Sim. E assim, super desrespeitadas aos comentários, a questão de passar a mão, tudo ali foi justamente para criticar o machismo. Foi tudo bem pensado e eu fiquei feliz que muitas das pessoas entenderam, outras nem tanto, mas é bom explicar também. E também naquela época que a homofobia não estava tão difundida na sociedade como está nos dias de hoje, tem muita homofobia por causa de que hoje em dia é realmente mais comum, mas antigamente a homofobia era tão grande que até as pessoas
tipo assim, trans, elas não queriam se, tipo assim, falar que eram pela homofobia que tinha naquela época. Vocês não ficaram, tipo assim, com medo dessa homofobia não acabar, tipo assim, de vocês estarem realmente sempre sofrendo essa crítica? Teve muita homofobia, mas passou, né? Muita gente se assumiu, literalmente, e eu, quando poderia estar, tipo, a festa do branco era uma crítica para as pessoas perceberem. Porque se a gente falasse literalmente isso, podia acontecer algo muito pior que isso. Aí hoje, graças a Deus, descobriram sobre isso aí. Sim. E a gente já tinha essa ideia de que poderia ser que futuramente ia continuar a questão do machismo, a homofobia. Só que eu pensei, cara, isso vai ter que acabar. É como a nossa geração diz hoje em dia, a nova geração fala de quebrar tabu. Eu sabia que era necessário, uma hora ou outra tinha que ser falado sobre isso, as pessoas tinham que ter mais essa noção, mais respeito também, né? E entrando nessa pauta sobre a homofobia, outra coisa que foi muito importante, que a Lara até comentou, que foi para meio que incentivar as pessoas a se abrirem, não só com a sociedade, mas consigo mesmas, entender o que elas sentiam. Porque na época, como era uma coisa muito mal vista, muitas vezes elas negavam para si mesmas e, tipo, não entendiam os sentimentos e, tipo, bloqueavam os sentimentos a todo custo. Mas o filme foi muito importante para isso, porque fez as pessoas enxergarem não só a sociedade de outra forma, mas também enxergarem a si mesmas. Sim. Pra vocês, enquanto a questão a voz, tipo, fazer uma voz mais fina, um tipo diferente da voz de vocês, como foi? Foi desafiador? Conta pra gente como foi. Foi muito difícil fazer a voz, né? Porque com certeza a gente tinha que forçar demais. E em algumas partes eu esqueci de forçar e ficava desigual a voz, né? Repetia e ficava desigual, mas gerava um certo humor, então era legal, né? A gente também teve que várias vozes femininas para ajudar, né? Pra gente ter uma base melhor. Só que no set foi muito difícil porque tinha muitos risos de gente que acaba interceptando e a gente tinha que fazer tudo de novo. Entendeu? Por causa que ficava muito engraçado e a voz ficava muito forçada. Então, muita gente ria e atrapalhava. E isso deve ter, de certa forma, dificultado as gravações também, na questão... Fazer de novo, tem que fazer de novo. Teve bastante investimento nessa parte, porque a gente teve que ter instrumentos que ajudavam, o microfone que ajudava, né, a fazer a voz realçar mais fina. Equipamentos para aquecer, né, a voz. Então é isso, pessoal, nosso podcast. A gente vai deixar algumas cenas aí, que a gente vai recriar algumas cenas, já que eles já vieram se vestidos, né? A gente vai recriar algumas cenas e deixar aí no final pra vocês. Então é isso, continuem acompanhando a gente. Um beijo. Muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Tchau. Não é só uma bolsa, é uma prada. Eu acho que ele é maior. Que precisa de comer maior o quê? Fecha a barriga, vai! Escolha a barriga! Já. Ai! Vem, não tá saindo! Eita! Spend some time and rock a rhyme. I tell you, Vai, 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 tá bom? to rhyme.